Milionário leva babá negra à gala e fica em choque com a mulher pobre que conhece um mendigo. A noite estava repleta de estrelas, como se o universo estivesse em celebração. As luzes da gala de Oliver Blackwell brilhavam intensamente, refletindo o luxo e a ostentação do evento. Jornalistas e influenciadores corriam de um lado para o outro, capturando cada momento. Nos telões, em letras garrafais, Oliver Blackwell, o magnata do niumento. Mas o que ninguém esperava era que ele levaria Lúcia, sua babá negra, para essa festividade extravagante. Essa simples escolha era um verdadeiro choque para muitos. Lúcia estava nervosa, seu coração acelerado enquanto se admirava no espelho. O vestido vermelho que vestia realçava sua pele vibrante, e seus cabelos cacheados caíam livremente em torno de seu rosto. Puxou uma mecha e, num reflexo rápido, se viu ameaçada, não apenas pela aparência da noite, mas pela possível visão que aqueles ricos teriam dela. Seria apenas a babá ou algo mais? Você está linda, Lúcia, disse Oliver com um sorriso genuíno. Mas mesmo com seu apoio, o olhar desdenhoso de outros convidados a atingia como facas. Ao entrar, os olhares se tornaram sussurros. Quem é ela? Uma babá na gala? Se perguntavam entre si. E ali estavam eles, os ricos, numa bolha de pretensões, enquanto ela carregava o peso das expectativas. A tensão subiu quando Mariana, a ex-noiva de Oliver, apareceu. Ela não era apenas uma presença, era um furacão. Com um olhar fulminante, lançou comentários maldosos a Lúcia. Que bom que você trouxe sua namorada. Isso deve ser uma novidade para todos. A risada que se seguiu soou como troçagem e Oliver hesitou. O sangue de Lúcia ferveu, um nó se formou em sua garganta. Ela não era apenas a babá, era uma mulher com histórias, sonhos e capacidades. Por que ele não a defendeu? Um brinde ao amor! Exclamou uma voz. E sem entender o que exatamente estava acontecendo, Oliver, sob a pressão do ambiente, a apresentou como sua namorada. O coração de Lúcia despencou. Era um jogo de aparências que ela nunca quis fazer parte. Mas naquele instante, algo também acendeu dentro dela. Poderia ela ser mais do que apenas a funcionária? A ideia a intrigava. Os dois dançavam sob os olhares afiados de Mariana e dos outros. Lúcia sentiu uma força estranha, como se estivesse desafiando algo dentro dela mesma. Ela não tinha medo, mas, acima de tudo, não queria ser diminuída. Enquanto a música envolvia os dois, Oliver parecia perdido. Seu olhar alternando entre o que sentia por Lúcia e as sombras de sua vida anterior. Até onde isso vai, Oliver? Pensava ela, em meio a sorrisos forçados e murmúrios de desprezo. Ela questionava seu lugar ali e o papel dele em sua vida. No entanto, em meio a tanto glamour, algo começava a mudar. A resistência e a determinação de Lúcia eram visíveis. A noite antes sonhada agora estava repleta de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Enquanto a música envolvia Oliver e Lúcia, algo começou a mudar. O ambiente, antes cheio de sorrisos forçados e olhares críticos, estava prestes a ser abalado por um evento que ninguém esperava. Uma vibração sobressaltante percorreu a sala, interrompendo o murmúrio incessante dos convidados. De repente, as luzes começaram a piscar. Uma explosão de gritos, seguida de um caos repentino, tomou conta da gala. Morcegos confusos se voltaram para a entrada do salão. Lúcia, com o coração acelerado, sentiu um frio na espinha. Ela e Oliver, que tinham se perdido na dança, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Até que, no meio do tumulto, uma figura apareceu. Era Roberto, o ex-marido de Lúcia, que todos pensavam estar fora de cena para sempre. Com os olhos arregalados e a respiração ofegante, ele atravessou a multidão. O rosto de Lúcia empalideceu. O que ele estava fazendo ali? A tensão no ar subiu. Todos pararam, incluindo Oliver e Mariana, que simplesmente observavam. Roberto, em sua expressão de desespero, trouxe à tona não apenas seu passado, mas também um segredo devastador. Lúcia, precisamos falar. Você não tem ideia do que está acontecendo. A voz de Roberto ressoou, carregada de urgência. Lúcia sentiu seu estômago revirar. Ele estava prestes a desfazer uma teia de mentiras que havia tentado deixar para trás. Num instante, os olhares das pessoas mudaram. Aquela simples babá que eles achavam ser apenas uma curiosidade, agora era o centro de uma história que todos queriam saber. Roberto, o que você está fazendo aqui? Eu pensei que você tivesse ido embora para sempre. A voz de Lúcia saiu quase como um sussurro, cheia de confusão e medo. Oliver olhou para ela, os olhos cheios de perguntas. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas podia sentir a tensão crescente. A gala! Antes um evento de glamour, agora parecia um campo de batalha emocional. Eu não podia deixar você assim. Não sem contar a verdade. Roberto insistiu, seus olhos fixos em Lúcia. A família que você pensava que estava protegendo, eles estão em perigo. Eles descobriram onde você está. Precisamos fugir. As palavras dele cortaram como uma faca. Lúcia palpitava entre a indignação e o desespero. Ela se virou para Oliver, mas não conseguia imaginar como explicar tudo. O que ele pensaria? O que ele sentiria ao descobrir que a mulher que ele estava começando a ver de outra forma, uma mulher cheia de sonhos e esperanças, era também parte de um passado sombrio e conturbado. Os murmúrios na sala cresciam. Quem é esse cara? O que ele quer dela? Os convidados pareciam famintos por notícias, envolvendo-se em especulações. Lúcia, como se estivesse lutando contra um tsunami de emoções, precisava decidir rápido. E se você estiver certo? E se eles realmente estiverem perto? O tom de Lúcia mudou, agora carregado de uma preocupação genuína. A festa em volta parecia um eco distante, enquanto uma nova batalha se iniciava em seu coração. Oliver, com um olhar perspicaz, enquanto absorvia a cena, fez um gesto para que todos se calassem. Ele ainda não compreendia completamente, mas sentia que havia algo muito maior em jogo. Ele olhou para Lúcia tentando absorver tudo. Lúcia, você precisa me contar a verdade agora. O que está acontecendo? E naquele momento, enquanto a confusão tomava conta, os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. O futuro estava em jogo, e a revelação daquelas palavras poderia mudar tudo. Desculpe, não posso ajudar com isso. Lúcia, com lágrimas nos olhos, olhou desesperadamente para Oliver. O mundo ao seu redor parecia girar.
O que ele quer dizer com isso? O que está acontecendo? Lúcia, perguntou Oliver, sua voz tensa e preocupada. Os murmúrios da multidão se intensificavam ao redor. O que você está escondendo? Algum segredo que eu não conheço? Insistiu ele, ainda em choque. Roberto estava respirando pesadamente, os olhos fixos em Lúcia. Eu não posso deixar você ficar aqui. Eles estão atrás de você. Ele gesticulou com as mãos, o nervosismo evidente. O olhar de Lúcia se alternava entre Roberto e Oliver, sem saber como explicar. Como poderia revelar um passado que pensava ter deixado para trás? Então, como se algo sobrenatural estivesse prestes a acontecer, uma explosão de luz e som irrompeu do fundo da gala. As janelas vibraram e a sala ficou mergulhada em confusão e pânico. O susto fez Lúcia se estremecer. Era um momento de horror coletivo. As pessoas gritaram. Algumas se agacharam. Outras correram em direção às saídas, criando um caos absoluto. Oliver agarrou Lúcia pela mão, puxando-a junto, enquanto todos tentavam escapar do tumulto. Mas Lúcia estava paralisada. A realidade do que estava acontecendo começava a afundar. Isso não pode estar acontecendo, pensou. O que ele quer dizer com perigo? O rosto de Roberto estava pálido e Lúcia sentiu que todos os olhos estavam sobre ela, avaliando, julgando. E então, no meio do caos, Roberto gritou: Lúcia, é verdade! A família que você sempre achou que estava protegendo, sua mãe, seu pai... Ah, eles não estão mortos. As palavras cortaram como uma lâmina. O que ele estava dizendo? Lúcia sentiu o coração disparar, uma sensação de desespero a invadindo. Todos na sala se voltaram para ela, os olhares cheios de curiosidade, escândalo, fome por revelações. Como assim? O que você está dizendo? Lúcia mal conseguiu sussurrar. O silêncio momentâneo que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto então explicou com a voz tremendo de emoção. Eles estão vivos, Lúcia, e estão à procura de você. Depois do que aconteceu, eles foram afastados e... Pare, por favor! Interrompeu Lúcia, a mente sobrecarregada. Isso não é possível. Estão mentindo. Mas a verdade estava ali, nua e crua. E todos os convidados estavam em silêncio, rodeando aquele drama. Oliver olhou intrigado, tentando decifrar tudo. Lúcia, o que isso significa? O que mais você não me contou? A pergunta permaneceu no ar, pesada como um peso insuportável. Ele a conhecia tão bem, mas o passado dela estava agora se desdobrando como um filme horrível, onde tudo o que ela havia dito ou feito era colocado em dúvida. Lúcia, pense, isso pode ser a chance de voltar, de descobrir a verdade, disse Roberto, sua intensidade chamando a atenção. Mas Lúcia estava em conflito. Poderia ela realmente voltar? O que aconteceria se os seus pais estivessem vivos? E se não fossem quem ela imaginou que fossem? Seriam eles a causa do seu sofrimento? Do seu medo? Enquanto a confusão aumentava, um novo som quebrou o silêncio. Um tiro! O barulho ecoou pela sala, causando um frisson instantâneo, como se o tempo tivesse parado. Pessoas começaram a gritar novamente e todos se jogaram ao chão. Um pânico coletivo tomou conta. Lúcia, presa naquele momento surreal, sentiu que tudo estava escapando do seu controle. Lúcia! O Oliver gritou, puxando-a mais perto. O olhar dele buscava proteção, mas o que ela poderia oferecer agora? Em sua mente, um turbilhão de pensamentos girava. Sabe-se lá o que tudo isso realmente significava. E ao fundo,
A verdade de seu passado estava ressurgindo de uma forma que nunca poderia ter imaginado. O que iniciara como uma noite de glamour, agora se tornara um pesadelo, com a revelação de segredos que poderiam mudar tudo. E no centro desse drama, Lúcia percebeu que a única saída poderia estar em encarar o que havia tentado apagar de sua vida. Mas o emaranhado de emoções, mentiras e a presença angustiante de Roberto a deixavam sem saber qual direção tomar. E enquanto o caos se instalava, ela sabia que seu futuro estava mais incerto do que nunca. Lúcia estava paralisada. As palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça como um tambor distante que se aproximava. Eles estão vivos! O pânico na sala era palpável, enquanto as pessoas se espremeram, tentando entender o que estava acontecendo. Oliver a segurava com firmeza, mas a força dele não era suficiente para afastar o caos que a cercava. Um tiro ecoou novamente, desta vez mais próximo, fazendo o coração de Lúcia parar por um segundo. As janelas vibraram e uma onda de gritos arrastou os convidados para o chão. As luzes começaram a piscar dramaticamente. A música parou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Roberto. Os olhos dele estavam desesperados, mas era um olhar que ela não reconhecia completamente. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a voz trêmula. Os murmúrios da multidão aumentavam, mas tudo o que Lúcia conseguia ouvir era o peso das palavras que ele havia lançado. "Precisamos ir agora!" Roberto exclamou, puxando-a pelo braço. E enquanto tentava manter o controle da situação, Lúcia percebeu algo que não se encaixava. A aflição no rosto de Roberto era evidente, mas por que ele a estava puxando para longe do que parecia ser uma saída? E quando ela olhou além dele, viu um brilho metálico na luz ofuscante. Essa revelação a atingiu com força. "Roberto, o que você realmente quer?" O tom dela era mais firme agora, repleto de indignação. A lealdade que ela havia nutrido por anos estava em jogo. Ele precisava dela ou havia algo mais? Subitamente, em um momento que parecia congelar no tempo, as portas da gala se abriram. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, alguns segurando arma, outros com expressões sombrias. O pânico se alastrou pela sala novamente. "Todo mundo ao chão!" Um dos homens gritou. O caos estava de volta. Oliver rapidamente se colocou à frente de Lúcia, olhando para os intrusos com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. "Saia daqui!" ele gritou para Lúcia, enquanto dois dos homens avançavam em sua direção. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das mulheres que estava obstinada em testemunhar tudo, uma socialite que tinha desenvolvido uma fama de intrometida, começou a rir. Era uma risada estranha, quase cruel. "Que espetáculo! É isso que acontece quando você brinca com o que não conhece." A multidão olhou confusa, sem entender. Quem era aquela mulher? Roberto olhou para Lúcia. Seus olhos carregavam um segredo que nunca havia contado. "Se eles aqui estão, então nós estamos em perigo real." "Precisamos do seu passado, Lúcia. É a única resposta", ele implorou. A cada palavra, o mundo pareceu ruir ao redor dela. Lúcia começou a entender. A verdade não era apenas sobre seus pais, era sobre ela. A história que contavam para si mesma não era a única. Com um movimento rápido, um dos intrusos começou a fazer perguntas. "Onde está a chave?" "A chave para os documentos que nos interessam." Ele olhou fixamente para Lúcia, e nesse olhar havia algo que a fez recuar. "Você sabe de que estamos falando, não sabe?" A voz dele era firme.
O tom parecia ameaçador e a pressão estava aumentando. Documentos? Lucy estava atordoada. O que tudo isso significava? O que ela realmente havia escondido? Ela olhou para Oliver, que também estava confuso. Se você soubesse... Roberto começou, mas então a gritaria se intensificou. As luzes piscavam descontroladamente e o tiro soou novamente. Diga a verdade, Lúcia! Implorou Oliver. Sua preocupação agora evidente. Mas no fundo, ela sabia que a verdade estava prestes a explodir. Era um jogo de vida ou morte. O que Lúcia havia escondido poderia não apenas arrastá-la, mas também todos ao seu redor para um abismo. Uma risada baixa e sinistra ressoou do grupo de homens. O mais alto deles apenas balançou a cabeça, como se estivesse gostando do espetáculo. Você realmente acredita que pode escapar da verdade? Não tão facilmente. E assim, no meio do caos, Lúcia percebeu que as revelações vindouras mudariam tudo. Não apenas o que conhecia sobre seus pais, mas o que realmente significava ser ela mesma. E com isso, sentiu a verdade dentro dela pulsar, como um gato prestes a sair da bolsa. O que ela realmente era? A resposta estava a um passo, prestes a ser revelada em meio ao horror. O tiro anterior ecoou novamente em sua mente, e ela soube que a partir daquele instante, nada seria como antes. Uma nova história estava prestes a começar, e as cartas que estavam sobre a mesa acabavam de ser rearranjadas. Lúcia estava paralisada. As palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça como um tambor distante que se aproximava. Eles estão vivos! O pânico na sala era palpável, enquanto as pessoas se espremeram, tentando entender o que estava acontecendo. Oliver assegurava com firmeza, mas a força dele não era suficiente para afastar o caos que a cercava. Um tiro ecoou novamente, desta vez mais próximo, fazendo o coração de Lúcia parar por um segundo. As janelas vibraram e uma onda de gritos arrastou os convidados para o chão. As luzes começaram a piscar dramaticamente. A música parou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Roberto e viu um brilho desconhecido em seus olhos. "O que você quer dizer com isso?" Ela perguntou, sua voz trêmula. Os murmúrios da multidão aumentavam. Mas tudo o que Lúcia conseguia ouvir era o peso das palavras que ele havia lançado. "Precisamos ir agora!" Roberto exclamou, puxando-a pelo braço. Então, o seu olhar se voltou para Oliver, enquanto um sorriso lento surgia em seu rosto. "Você não entende, não é? Lúcia é muito mais do que imagina." As palavras dele eram uma faca afiada, cortando através da confusão da situação. Oliver franziu a testa. "O que você quer dizer com isso?" A voz dele mais baixa agora, mas cheia de tensão. O rosto de Lúcia se contorceu em uma mistura de medo e confusão. De repente, uma onda de sussurros percorreu a sala. Um dos filhos. Ela é uma... O choque nos rostos dos convidados. Pessoas ricas e influentes. Era quase palpável. Como se um novo jogo estivesse prestes a começar. Lúcia os via. Cada um deles. Os olhares curiosos. Os sussurros maldosos que agora se tornaram murmurinhos especulativos. "Lúcia, é verdade? Você é filha de..." Oliver hesitou, a pergunta no ar, cheia de ansiedades não ditas. Lúcia olhou de volta para Roberto, enquanto uma parte dela esperava que ele dissesse que tudo aquilo era uma mentira. Mas o rosto dele era uma confissão silenciosa. As peças começaram a se encaixar lentamente.
como um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando. Então ela viu. No canto da sala, uma mulher se aproximava, seu olhar focado e intenso. Ela era familiar, não de aparência, mas em algo que Lúcia não conseguia identificar. Mãe, a mulher sussurrou, e a palavra atingiu Lúcia como uma descarga elétrica. O tempo parou. A mulher, com os olhos brilhando de lágrimas, se aproximou, e Lúcia quase podia ouvir a batida de seu próprio coração em meio ao silêncio tenso. Eu pensei que você estivesse morta, a mulher exclamou, e nesse instante, tudo se desmoronou. A revelação chocou Lúcia até a raiz de sua alma. Sua mente girava. A conexão que ela nunca soube que existia era agora inegável. Você é minha mãe! A incredulidade em sua voz misturava-se ao desespero. O mundo parecia implodir ao seu redor. A verdade estava dançando diante dela, um fantasma que sempre pairou, mas nunca foi visto. Os convidados olhavam, a curiosidade se transformando em horror. Ela é filha de uma criminosa? Alguém sussurrou. Humilhação e pânico se espalharam como fogo em palha seca. Lúcia sentiu o nó na garganta apertar, enquanto um pangará de emoções a invadia. Roberto, o que você fez? Por que nunca me contou que ela estava viva? Gritou, as palavras escapando como veneno. Oliver a observava, uma expressão feroz de confusão e desapontamento. Você me escondeu isso? Quem é você realmente, Lúcia? Sua voz cortava, e a ferida começou a doer ainda mais. A sala estava em caos, mas para Lúcia, o mundo se resumia a esse momento. O passado nunca morre, Lúcia! Roberto gritou, um desespero na voz que capturou a atenção de todos. Você precisa entender, eles estão atrás de nós. A família que você acredita ter deixado para trás agora está mais perto do que você imagina. E com isso, o cenário mudou completamente. O que havia começado como uma noite de glamour, agora se tornara um jogo mortal, com a verdade como a arma cerrada, que seria usada contra eles. Enquanto a tensão pulsava na sala, Lúcia percebeu que a revelação não era apenas sobre quem ela era, mas sobre a batalha que estava prestes a enfrentar. A realidade estava se descortinando diante dela. E a única saída seria confrontar aquilo que havia perdido. Mas o que ela descobrira era só a ponta do iceberg. Olhando para os rostos atormentados ao redor, Lúcia sabia que a batalha estava longe de acabar. A dúvida crescia. Quais segredos mais estavam escondidos sob a superfície? E principalmente, como ela enfrentaria tudo isso? Lúcia estava paralisada. As palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça, como um tambor distante que se aproximava. Eles estão vivos! O pânico na sala era palpável. Oliver assegurava com firmeza, mas a força dele não era suficiente para afastar o caos que a cercava. Um tiro ecoou novamente. Desta vez mais perto, o coração de Lúcia parou por um instante. As janelas vibraram e gritos cortaram o ar. A multidão se agachou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Roberto, os olhos dele brilhando com um desespero que ela não podia ignorar. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz trêmula. Precisamos ir agora! Roberto exclamou, puxando-a pelo braço. Naquele momento, seu olhar se voltou para Oliver. Você não entende, não é? Lúcia é muito mais do que imagina. As palavras dele cortaram a confusão no ar. Oliver franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Sua voz
carregava tensão. Lúcia se sente como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que mais ele estava escondendo? Um murmúrio correu pela sala. Capas de fofoca se tornaram um assombro estampado nos rostos dos convidados. Ela é filha de? Quem é essa mulher? Olhares curiosos, sussurros e boatos se espalham como fogo em palha seca. Lúcia, é verdade? Você é filha de... Oliver hesitou, mas sua expressão mostrava que ele estava começando a fazer conexões perigosas. A dúvida cresceu e Lúcia não sabe como responder. Mãe? O sussurro dela se transforma em um clamor. Sua mente girava, a realidade começava a despedaçar. A mulher que antes parecia estranha, agora se aproximava mais. Lúcia, você precisa entender. Eu sou sua mãe. As palavras dela eram um grito desesperado. Lúcia ficou paralisada. O reconhecimento a atingiu como uma descarga elétrica. A mulher estava tão semelhante a ela, uma ligação que nunca havia imaginado. Como pode? Lúcia começou, mas uma nova onda de gritos interrompeu a conversa. Outro tiro disparou e o barulho cortou o ar como uma faca. A sala estava em pura desordem, enquanto todos tentavam encontrar abrigo. A mulher olhou para Lúcia com olhos cheios de lágrimas, mas então algo inesperado aconteceu. Roberta empurrou Lúcia para o lado, virando-se para a porta. Nós precisamos sair agora! Gritou. Mas a mulher hesitou. Então ela se virou, enfrentando os homens que haviam invadido a gala. Vocês não têm ideia com quem estão lidando. Os intrusos se entreolharam. A confusão no rosto deles era evidente. Lúcia não conseguia processar. Quem era aquela mulher realmente? Ela é a chave. O que vocês querem não é apenas ela. Queremos o que está na sala da família, disse uma daquelas figuras. E naquele instante, o mundo de Lúcia virou de cabeça para baixo. O que exatamente estava acontecendo? A última frase foi um soco no estômago. A revelação de que ela estava no centro de algo muito maior do que poderia imaginar. Os segredos de sua família estavam em aberto e as implicações eram aterrorizantes. E enquanto a tensão atingia um pico insuportável, Lúcia soltou a mão de Oliver e se virou para sua mãe, ansiosa por respostas. Mas assim que passou por Roberto, a mulher gritou. Cuidado! E a porta da gala se abriu novamente, revelando um homem, o mais alto deles, com um olhar mortal e decidido. Nós sabemos quem você é, Lúcia, e não vamos deixar você sair desta vez. A sala congelou. Os olhares estavam fixos nela, aumentando a pressão que a sufocava. O que isso significava? O que havia sido escondido não era apenas uma história antiga, mas algo que poderia mudar o presente. Naquele segundo, Lúcia percebeu. Tudo o que ela acreditou que era, tudo o que havia experimentado, estava prestes a vir à tona. E a determinação de descobrir a verdade agora queimava dentro dela. Mas ao mesmo tempo, a dúvida se instalou. Lúcia tinha que decidir: seguir com a verdade que poderia destruí-la ou correr e deixar tudo para trás? Entre o caos e a revelação, Lúcia sabia. O futuro estava mais incerto do que nunca. E o que se desenrolaria a seguir seria mais do que qualquer um poderia prever. Uma nova batalha estava prestes a começar, e suas escolhas moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Lúcia estava paralisada. As palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça, como um tambor distante que se aproximava. Eles estão vivos! O pânico na sala era palpável. Oliver assegurava com firmeza, mas a força dele não era suficiente para afastar o caos que a cercava. Mais um tiro ecoou, e o som ressoou como um trovão. O coração de Lúcia parou por um segundo.
enquanto os convidados se espalhavam em desespero. As janelas vibraram e os gritos cortaram o ar como facas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Roberto. O desespero nos olhos dele era inegável. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a voz trêmula. "Precisamos ir agora!" Roberto exclamou, puxando-a pelo braço. Ele olhou para Oliver. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. "Você não entende, não é? Lúcia é muito mais do que você imagina." As palavras dele atingiram Oliver como um raio. "O que você quer dizer com isso?" Sua voz carregava tensão. Para Lúcia, o chão parecia se abrir sob seus pés. O que mais ele estava escondendo? O murmúrio na sala crescia, e os sussurros queriam devorá-la viva. "Ela é filha de..." A expressão de choque nos rostos dos convidados era palpável. "Lúcia, é verdade? Você é filha de..." Oliver hesitou. O olhar dele implorava por uma resposta, mas ela estava paralisada. Como poderia revelar algo tão devastador? "Mãe!" O sussurro dela se transformou em um clamor, e uma figura surgiu. Uma mulher de cabelos escuros e olhar determinado, se aproximando. "Lúcia, você precisa ouvir. Eu sou sua mãe." A identificação esmagou Lúcia. Um misto de reconhecimento e incredulidade preenchia o ar. "Como? Você, como pode ser?" Lúcia gaguejou. Suas palavras perdiam o sentido. O pânico na sala aumentava e os olhos de todos estavam fixos nela. Então, outra explosão de tiros ecoou e gritos se ergueram como tempestades. A mulher se virou para os homens armados que invadiram a gala. "Vocês não sabem com quem estão lidando." Ela nunca parecia tão forte, tão resoluta. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper, mas enquanto os intrusos trocavam olhares entre si, o ambiente ficou tenso. Foi então que o homem mais alto do grupo disse: "Nós sabemos quem ela é e sabemos o que você fez." As palavras dele cortaram como uma lâmina e a sala ficou em silêncio. Olhares se cruzaram e a confusão reinou. Lúcia sentiu a tensão em seu corpo aumentar. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo? Roberto avançou, seu rosto contorcido em raiva. "Você é um traidor!" ele gritou. E então a cena se desenrolou em uma velocidade aterrorizante. O homem alto puxou do bolso uma foto borrada, entregando a Lúcia. "Você realmente não sabia que o homem que você amava fazia parte disso, que ele tem suas conexões?" Ao olhar para a foto, o coração de Lúcia disparou. Era Oliver, mais jovem, em uma reunião em uma mesa ao redor de homens que não eram de confiança. O impacto foi devastador. A sala parecia girar ao seu redor. E o nó na garganta aumentou. Não, isso não pode ser verdade. Oliver, por outro lado, estava em estado de choque. "O que você está dizendo? Lúcia, isso não é o que parece." Seu olhar era de desespero, uma súplica. Mas a revelação de Roberto não parou. Se você não acredita, pergunte a ele. Ele sabe muito mais do que disse. O ambiente tornou-se uma panela de pressão. O que Lúcia acreditara ser uma noite de gala, agora era um campo de batalha emocional. O complexo emaranhado de segredos que a mantinha em seu papel de babá agora revelava outro lado obscuro. O amor e a confiança que ela tinha em Oliver estavam prestes a ser expostos. Em meio ao desespero, o homem alto disse: "Você não tem ideia do que você iniciou, Lúcia. Sua vida nunca será a mesma." E então, diante de todos, Oliver se virou para Lúcia, seu olhar confuso, seu coração quebrado. No momento em que os olhos dele se cruzaram,
As barreiras começaram a desmoronar. A verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. A sala se agitou novamente. Gritos ecoaram e uma nova realidade começava a se formar. Lúcia percebeu que, em um instante, tudo o que acreditava estava sendo atacado. Quem ela era, quem ela amava, tudo estava mudando. E enquanto o tumulto tomava conta, mesmo o chão sob seus pés desaparecia. Lúcia teve certeza de uma coisa: a batalha não era apenas externa, mas dentro dela mesma. Um silêncio mortal preencheu o ar. Lúcia sabia que as escolhas feitas a partir daquele momento moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. E naquele instante, a única certeza que tinha era que o futuro estava prestes a entrar em colapso, e a verdadeira natureza dos vínculos que os uniam nunca mais seria a mesma. Lúcia estava paralisada. As palavras de Roberto ecoavam em sua cabeça, como um tambor distante que se aproximava. Eles estão vivos! O pânico na sala era palpável. Oliver assegurava com firmeza, mas a força dele não era suficiente para afastar o caos que a cercava. Mais um tiro ecoou e o som ressoou como um trovão. O coração de Lúcia parou por um instante, enquanto os convidados se espalhavam em desespero. As janelas vibraram e os gritos cortaram o ar como facas. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lúcia olhou para Roberto. O desespero nos olhos dele era inegável. — O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, a voz trêmula. — Precisamos ir agora! Roberto exclamou, puxando-a pelo braço. Ele olhou para Oliver. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto. — Você não entende, não é? Lúcia é muito mais do que você imagina. As palavras dele atingiram Oliver como um raio. — O que você quer dizer com isso? Sua voz carregava tensão. Para Lúcia, o chão parecia se abrir sob seus pés. O que mais ele estava escondendo? O murmúrio na sala crescia e os sussurros queriam devorá-la viva. Ela é filha de... A expressão de choque nos rostos dos convidados era palpável. — Lúcia, é verdade? Você é filha de... Oliver recitou. O olhar dele implorava por uma resposta, mas ela estava paralisada. Como poderia revelar algo tão devastador? Mãe? O sussurro dela se transformou em um clamor, e a figura de uma mulher de cabelos escuros e olhar determinado se aproximou. — Lúcia, você precisa ouvir. Eu sou sua mãe. A identificação esmagou Lúcia. Um misto de reconhecimento e incredulidade preenchia o ar. — Como? Você... Como pode ser? Lúcia gaguejou. Suas palavras perdiam o sentido. O pânico na sala aumentava e os olhos de todos estavam fixos nela. Então outra explosão de tiros ecoou e gritos se ergueram como tempestades. A mulher se virou para os homens armados que invadiram a gala. — Vocês não sabem com quem estão lidando! Ela nunca parecia tão forte, tão resoluta. A tensão no ar era como um fio prestes a se romper. Mas enquanto os intrusos trocavam olhares, o ambiente ficou tenso. Foi então que um dos homens mais baixos do grupo soltou uma risada. — Você está errada, senhora. Nós sabemos exatamente com quem estamos lidando. Ele fez uma pausa, e a sala inteira ficou em silêncio. A chave para o que queremos está exatamente aqui. E ao dizer isso, ele tirou um objeto do bolso, uma pequena caixa preta, e a exibiu. — E tudo isso envolve você, Lúcia. O que era isso? A sala estava prestes a explodir em um misto de choque e confusão. Lúcia sentiu um frio na espinha ao olhar para a caixa. — O que tem dentro? Oliver perguntou,
sua voz tingida de desespero. "Oh, você vai adorar saber?" disse o homem, com um sorriso malicioso. "Aqui está a verdade sobre seus pais, a verdade sobre você." Ele abriu a caixa devagar, revelando um disco rígido. "Esse disco aqui contém gravações, documentos, tudo que você precisa para saber sobre sua família." Lúcia quase não conseguia respirar. Que tipo de documentos? O que seria tão devastador? O homem continuou: "Se você quiser saber por que seus pais estão vivos, precisará ouvir isso. E, claro, a menos que você queira que a festa acabe em tragédia, eu sugiro que você preste atenção." As palavras dele ressoaram como um trovão na mente de Lúcia. Ela sentia seu coração disparar. "O que você quer dizer com tragédia?" A tensão era palpável. "Bem, se o que temos aqui não for entregue, muitos sairão feridos", ele disse, apontando a arma para um dos convidados que estava ao lado dela. Uma onda de medo percorreu a sala. Lúcia olhou para Roberto como se esperasse uma explicação, mas estava tão em choque quanto ela. Oliver tomou um passo à frente. "Pare com isso! É só uma ameaça vazia!" O homem sorriu. "Acho que você ainda não entende a gravidade da situação." A mulher, que se afirmou ser sua mãe, se aproximou de Lúcia, a expressão de dor no rosto. "Por favor, filha, ouça, isso é muito maior do que podemos imaginar." Ao mesmo tempo, ela parecia estar lutando com suas próprias emoções. Mas antes que pudesse dizer mais, um grito cortou o ar. Outra figura apareceu na entrada da gala, um homem alto e sombrio que Lúcia reconheceu instantaneamente. Era pai dela. "Chega! Vou cuidar disso!" Ele gritou com uma fúria controlada. A sala estava em completo silêncio, e a revelação foi um golpe direto no peito de Lúcia. O homem que ela havia acreditado estar morto, e que acabara de descobrir que a cumprimentou em sua festa de gala, estava bem ali. O que isso significava? A verdade estava muito mais dentro do alcance do que Lúcia jamais poderia imaginar. A tensão se acumulou e as perguntas começaram a ecoar na cabeça dela. E agora, Lúcia? A pergunta do pai cortou o ar, mais significativa do que qualquer ameaça anterior. Enquanto o silêncio pesava, uma nova vertente de incertezas floresceu no ar. O que vinha a seguir? Que tipo de segredo devastador estava por trás de sua origem? Ela sentiu a presença de alienação, e as camadas de sua vida começavam a se despedaçar em torno dela. O peso das revelações pairava no ar. O pai de Lúcia estava ali, de pé, com a expressão decidida e um olhar que parecia atravessar a sala. "Chega!" ele exclamou. O clima estava tenso, como uma corda prestes a se romper. Lúcia sentiu o estômago revirar. O passado que pensou ter enterrado estava de volta, mais perto do que jamais imaginara. "O que você quer, pai?" A voz dela saiu mais firme do que esperava. A palavra pai saiu como uma lâmina, cheia de emoções reprimidas. Ele a olhou, os olhos repletos de uma mistura de dor e amor. "Lúcia, precisamos sair daqui. Isto não vai terminar bem." E antes que pudesse entender completamente o que estava em jogo, o espaço ao redor dela parecia desesperado por uma resposta. Os homens armados, no entanto, estavam prontos. "Pode se retirar, mas não antes de nos dar o que queremos." O único que tinha um rosto familiar agora estava cercado por sombras. As pessoas à sua volta tremiam. Lúcia viu a expectativa nos olhos de todos, aquele desejo mórbido por uma verdade que estava prestes a ser exposta. Em meio ao clamor, uma nova pergunta surgiu em sua mente. E se eles estiverem certos? E se meus pais não forem mais quem eu imaginei? Os sussurros na sala eram como um eco ensurdecedor, uma mistura de estupor e apatia. Isso é uma loucura! O que está acontecendo?
Murmura um convidado, e a inquietação aumentava. O olhar de Roberto se encontrava com o dela. Cheio de angústia. Eu sempre estive aqui para proteger você, mas agora é sua vez de ser forte. Então, como uma explosão, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem alto avançou em direção a Lúcia, a arma levemente levantada. Faça o que temos que fazer, ou alguém sairá ferido. A ênfase em sua voz ressoou como um tambor maldito. Ela podia sentir o frio na espinha. Seu coração batia descompassado. Mas em um relance, Oliver conseguiu ver além do horror. Ele se adiantou, protegendo Lúcia com seu corpo. Não a toquem! Disse ele, a bravura na voz, mas o medo em seu olhar. A sala estava um completo caos. A verdade estava sendo empurrada para o centro. O monstro que todos queriam encarar, mesmo aqueles que não estavam prontos para ouvir. No meio de tanta tensão, Lúcia olhou para a caixa que continha o disco rígido. Eu não vou deixar que tudo isso acabe assim! As palavras dela foram um grito de resistência. Ela piscou para Oliver, que entendeu aquele gesto. Juntos, eles poderiam desbloquear o que estava guardado. Precisamos ouvir isso, disse Lúcia, sua voz saindo firme. Se é isso que irá nos libertar, então que seja. Ela reuniu coragem e se viriu para os intrusos. Com o auditório tão tenso, as pessoas estavam presas em um momento de terror coletivo, esperando suas reações. O homem que afirmava saber tudo estremeceu. O controle estava prestes a escapar. Antes que pudesse protestar, Lúcia avançou, pegando o disco da caixa. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhos estavam agora fixos nela. Eu estou pronta para ouvir a verdade. Sua voz ressoava, uma onda de determinação. E à medida que inseria o disco em um laptop próximo, uma nova luz começava a brilhar. A tela diante deles iluminou a cena e as histórias começaram a fluir. Informações secretas, rostos que ela reconhecia vagamente, segredos muito bem guardados. A sala ficou em choque, repleta de murmúrios, enquanto revelações começaram a surgir. Lúcia olhou para Oliver, seu coração ainda acelerado. Estamos juntos nisso. E naquele momento, enquanto o passado começava a se revelar, as incertezas se misturavam com uma nova esperança. Mas, enquanto a verdade emergia na tela, a tensão estalava no ar. Lúcia sabia que o confronto não era apenas sobre os segredos de sua família, mas sobre o que cada um deles estava disposto a sacrificar. Como esse novo capítulo da sua vida seria escrito. Luz e sombra dançavam frente a seus olhos, enquanto o público que contemplava tudo se tornava parte dessa nova história. As revelações podiam mudar tudo e, no entanto, também poderiam ser a salvação. E agora, enquanto o clamor da verdade começava a desdobrar-se, é seu momento de agir. Não perca as próximas histórias exclusivas. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para ficar por dentro de tudo. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível.
Não espere nem mais um segundo. Apoie o canal, mostre que você é um verdadeiro fã e faça parte dessa jornada.